Senhores, senhoras, amigos e amigas, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Quero neste momento estar passando a vocês uma experiência que tive no dia 3/12 de 2021. Se tratando das coisas espirituais, sempre tive muita cautela de revelações, de visões. Sempre fui muito cauteloso com respeito a estar passando esses acontecimentos. Mas essa experiência que tive no dia 3/12 de 2021, se tratando da atualidade, dos acontecimentos desses últimos anos, a chegada do Anticristo. Exatamente foi a visão que tive, uma experiência espiritual. Alguém possa dizer em corpo, ou perguntar em corpo, em espírito. Pela experiência que temos no decorrer dos anos de ministério, tenho-me como uma experiência em espírito. Até porque foi muito clara essa visão. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar convosco esse texto sagrado, porque a visão, a revelação, as coisas espirituais precisam estarem embasadas, alicerçadas na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então nós vimos aqui o apóstolo São Paulo, ele nos trazendo uma revelação a respeito desse personagem, do Anticristo. Então ele diz aqui, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 3, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Então está aí Paulo trazendo essa revelação desse iníquo que irá aparecer. Muitos têm dito, ele já está entre nós, ele já está atuando entre nós. Mas eu quero passar para vocês aquilo que eu vi, que eu presenciei da visão, que eu visualizei com toda clareza no dia 3 de dezembro de 2021. Paulo ele fala desse iníquo, do filho da perdição. Ele traz essa revelação, como também em Apocalipse nós vimos
No livro de Apocalipse, que é a revelação que o apóstolo São João recebeu ali na ilha de Pátimo, e se tratando da revelação de Apocalipse, da visão que João recebeu, isso durante anos muito me prendeu nessa matéria. Sempre visualizei. Nesse vídeo não será possível nós fazer um desmembramento ou destrinchar todo esse processo da chegada desse Nico. Mas Paulo já preparava a igreja, os irmãos de Tessalônica, naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás. Paulo já preparava a igreja para a chegada desse Nico. Já preparava os irmãos. Mas ele disse que antes de tudo isso, estaria acontecendo a apostasia. Muitos estariam apostatando-se da fé. Mas qual fé? A fé em Jesus Cristo como Salvador da alma do homem perdido. Muitos estariam se esfriando da fé. Então nós temos vivenciado nos últimos dias os acontecimentos em vários aspectos, em todas as nações da terra. Não podemos dizer somente no Brasil, que é a nossa nação, mas nós temos visto no contexto mundial os preparativos das nações para o governo mundial, tudo centralizando-se, tudo se sincronizando para a chegada desse ditador. E o anticristo será um personagem que a priori ele não virá mostrando o que ele é. Sorrateiramente ele estará dentro dos preparativos. Então nós olhamos no contexto do mundo. O mundo está em decadência espiritual, em decadência moral, em decadência ética, a desvalorização da família, a desvalorização do ser humano. Então nós observamos que tudo sincronizam-se, as religiões, a sincronização religiosa. Temos observado nesses últimos dias o alinhamento. Nasci no berço evangélico pentecostal e desde a minha infância, acompanhando meus pais na igreja do estado do Paraná, e nós temos visto as mudanças desses últimos anos. E essa mudança está trazendo uma sincronia, uma harmonia das religiões. É tanto que as igrejas não querem se identificarem mais como evangélicas. Estão se identificando como cristãos. Como cristãos. A igreja evangélica se denomina cristã. O catolicismo, cristão. O espiritismo, cristão. Então todos estão se sincronizando, falando a mesma língua, com o mesmo pensamento. A partir dos anos 90, com a chegada da teologia da prosperidade, houve uma mudança considerável na sincronia, com o mesmo perfil,
sem nenhuma diferença entre os cristãos, entre os evangélicos, entre os espíritas, entre os católicos, entre outros segmentos religiosos, com exceção algumas que ainda se preservam. Então nós temos observado dos anos 90 até a atualidade um sincronismo, um alinhamento. E esse alinhamento não é nada mais, nada menos do que para a chegada do anticristo. E o anticristo, o seu despontamento, que é chamado o homem da iniquidade, vai chegar o momento em que as nações estarão desesperadas, desesperançosas, as nações da terra, sem ter para onde recorrer. A busca incessante de um personagem. Inclusive, nós temos visto os comentários, registros das autoridades religiosas do mundo, da necessidade de um governo central, de um governo mundial, para reger as nações da terra, para esse governo ter uma autoridade que possa alinhar todas as nações. A ONU, durante todo o seu trajeto de trabalho, desde a sua existência, não tem conseguido trazer essa harmonia numa totalidade das nações da terra. A OTAN, na mesma situação, não consegue trazer uma sintonia entre os governos, entre as nações. Então se espera, o mundo espera, que aparecerá um personagem que possa trazer a esperança, trazer paz, trazer a solução para todos os critérios que as sociedades do mundo se espera. Isso é o preparativo para a chegada do anticristo. E o anticristo será um ditador, não a priori, de início, já dizendo eu sou um ditador, mas ele irá estar trabalhando, trazendo uma sincronia, uma harmonia que já está acontecendo no mundo, entre as religiões, entre os governos, entre a política mundial, entre o sistema ideológico. Tudo está dentro de uma sincronia, mas não precisa haver um desespero, não precisa a Igreja de Jesus entrar num pânico, aqueles que ainda se mantêm fiéis, mas aguardar que o Senhor Deus vai cuidar daqueles que são seus. Mas há um perigo muito grande dessa sincronia, desse alinhamento, desse sistema que está se harmonizando para a chegada do homem do pecado, para a chegada do iníquo. Então, diante da visão que eu tive, que eu recebi, que eu visualizei no mês de dezembro de 2021, está muito claro a chegada do anticristo. Daniel, ele profetizou,
Ele falou das suas visões, trouxe a revelação, ou as revelações que ele recebeu de Deus, mesmo em códigos, mas esses códigos, eles são decifrados diante do decorrer dos anos, das nações da terra. Nós vimos a chegada, o despontamento de Alexandre o Grande, homem que teve um poderio que dominou parte e quase a totalidade do mundo. Naquele momento era a esperança para resolver a situação. Mas como ali foi recebido de braços abertos pelas nações, como um homem invencível, mas aos seus 32 anos e 8 meses, Alexandre o Grande foi a óbito. Nós vimos a revelação de João registrada em Apocalipse, dos 10 chifres, das 10 nações, dos 10 comandantes, depois os 4, substituindo Alexandre o Grande, os 4 generais, substituindo Alexandre o Grande. Esses 4 generais continuaram-se nas suas predominâncias de governança. Mas depois desses 10 chifres, nascia-se um chifre menor. E esse chifre menor, representando o anticristo. O anticristo nascendo no meio dessas 10 nações da terra, desses 10 poderios da terra. Então nós temos observado que tudo se caminha para a chegada do anticristo, do homem do pecado, do homem da iniquidade, do inimigo de Deus. Israel já nos preparativos para a construção do 3º templo. E nessa construção, nessa inauguração, nessa sessão de Israel, que voltará ao sacrifício, que é um dos pontos teológicos que sempre foram ou foi discutido. O 3º templo, que Jesus não voltaria, buscar a sua igreja, buscar os escolhidos, sem a construção do 3º templo. E tudo já está caminhando, tudo já está sincronizando para a construção do 3º templo, que Israel se apostata da fé. Israel também envolvido com o anticristo. E Jesus havia falado sobre isso, que Israel estava rejeitando a ele, mas viria outro que estaria sendo recebido por Israel. E esse outro que Jesus informou que estaria chegando seria o anticristo. Porque até hoje Israel não recebe a Jesus Cristo como Salvador, como o Messias enviado dos céus para o resgate, para a restauração da humanidade. Estive ali em Jerusalém, e na parte da entrada de Jerusalém, da parte alta
acima do Monte das Oliveiras e do Jardim do Getsemane, onde avista toda a cidade de Jerusalém. E ali Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei te juntar, como uma galinha junta os seus pintainhos. Quantas vezes tentei te juntar. E ali ele chorou. Jesus chorou naquele momento, vendo, assistindo a rejeição por parte dos judeus, ao ponto de que até mesmo ali da cruz a tumba gritava: que caia sobre nós e nossos filhos o seu sangue. Israel pagou caro por esse posicionamento, mas ele disse que viria outro, se denominando Cristo. Israel estaria recebendo de braços abertos, e tudo isso estão os preparativos para esse cumprimento, ou para o cumprimento dessa palavra profética do Senhor Jesus Cristo. Porque ali no templo de Deus, nós vimos Paulo revelando aqui, que no templo de Deus estaria esse Nico se assentando no trono do templo de Deus, isso quer dizer, no trono do terceiro templo, como ocorreu com Alexandre o Grande, que foi se tornado um homem invencível, que um anjo caído acompanhava, influenciava Alexandre o Grande. O anjo caído dava toda a estratégia. Quando eu digo anjo caído, é um dos anjos de Satanás, que pode ter sido um querubim, que pode ter sido um arcanjo, que foi destituído do trono de Deus e passou a fazer parte do exército de Satanás. E este anjo caído, ele se apossou de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande se tornava invencível nas suas batalhas. Da mesma maneira será com esse personagem, o anticristo, esse personagem mundial. Ele será influenciado, ele será dotado ou adotado por um poderoso anjo caído, que será liberado do inferno para poder estar o ajudando na influência. Será um homem fluente, será uma personagem fluente, que terá influência na política mundial, que terá influência em todo o sistema de comunicação mundial, para alta promoção, como um bom homem, como uma boa pessoa, como uma excelente personagem que resolveria a situação da humanidade. Jesus deixou sob alerta, que quando houver paz, virá repentina destruição. Então, exatamente aí, esse personagem, ele vai vir conquistando, ele virá abraçando as nações da terra. As nações se voltarão a esse personagem, se declinarão a ele, porque vai ver nesse personagem que vai ter um poder de persuasão muito forte, muito grande,
que estará dominando todas as nações da terra, influenciando. E depois que estiver todas as nações sob o seu controle, aí ele mostrará quem ele de fato será. Qual é a sua intenção e o que fará com a humanidade e com a raça humana. Alguém pergunta, reverendo, mas nesse momento a igreja do Senhor Jesus, onde estará? Jesus disse que a igreja participaria dos princípios de dores. Então há aquelas interpretações teológicas em que a igreja participará da primeira fase da grande tribulação, que a grande tribulação ela será dividida em duas partes, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Há uma linha de entendimento teológico que a igreja participará desses primeiros 3 anos e meio aqui na terra. Já outra linha teológica diz que a igreja ficará fora desses 7 anos da grande tribulação. Outra fonte de interpretação em que a igreja participará de todos os 7 anos. Então há muitas vertentes de entendimento na área teológica. E eu fico na primeira colocação, que a igreja participará dos primeiros 3 anos e meio de dificuldades. Dos primeiros 3 anos e meio. Mas quando esse iníquo, o homem do pecado, ele colocar as suas, como se diz, as suas unhas de fora, mostrar as suas intenções, os seus objetivos e os seus ideais, Jesus arrebata os seus escolhidos. Ele buscará os seus escolhidos, porque ele disse aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar. E essa cidade, meus amigos e minhas amigas, é uma cidade gloriosa. É uma cidade gloriosa. E Satanás sabe disso. E por Satanás saber que o lugar é bom, que o lugar que Jesus foi preparar para os escolhidos, para os salvos, eu não estou dizendo para as religiões, não estou dizendo para todos os crentes, não estou dizendo para todas as denominações, eu estou dizendo para os escolhidos, porque Jesus virá buscar os seus escolhidos. Mas não é esse o ponto da revelação, não é esse o ponto da visão que eu quero já passar para vocês. Mas eu não poderia passar esta visão que eu recebi no mês de dezembro de 2021 sem primeiro dar um panorama desse homem iníquo, do homem do pecado, que virá com uma barca com o número de 666. Portanto, meus amigos, quero passar para vocês exatamente a visão que eu recebi no dia 3 de dezembro de 2021, repito, depois da oração da madrugada. Que Deus nos dá graça de estar nessa jornada, há anos de oração, nas madrugadas com preferência. Depois da oração que tive de madrugada, voltei ao leito
para descansar, continuar o descanso daquela noite. Aí do lado norte do Brasil, que aqui estou no sul, mas do lado norte do Brasil. E exatamente neste momento da visão, eu estava no sul. E do lado norte, entre as nuvens e a terra, numa certa altitude, mas para que eu possa facilitar mais a visão, o entendimento, essa cidade que me apareceu uma cidade que a filosofia humana não dá para explicar. O entendimento, o intelecto humano é muito difícil de explicar as coisas espirituais e eternas. Então me apareceu esta cidade celestial, entre a terra e o céu, numa certa altitude, do lado norte do Brasil. E nesta visão, essa cidade com resplendor, um resplendor de glória, eu fiquei visualizando, eu fiquei parado, vendo, olhando, visualizando essa cidade. E no momento que eu olhava, alguém ao meu lado disse: é a volta de Jesus. Um impacto de susto, de desespero, disse: é a volta de Jesus. Só que eu não vi essa pessoa, eu não visualizei, só ouvi a sua voz dizendo: é a volta de Jesus. Quando essa pessoa disse: é a volta de Jesus, aí um som, uma voz que eu tive na minha percepção, que era uma voz angelical, disse-me: não é a volta de Jesus. E quando ele disse: não é a volta de Jesus, naquele momento da aparição da cidade celestial, com todo o seu resplendor, com toda a sua glória, porque essa cidade, meu amigo, minha amiga, é uma cidade gloriosa. Em outro momento, eu já me detive nos portais dessa cidade. E quando você vai chegando nos portais dessa cidade, você perde a sua predominância, você perde o controle de si próprio. A partir dali, você não se domina. Quando eu chego na entrada dessa cidade, dos portais dessa cidade celestial, eu já não tinha controle mais do que falava. Fui tomado em mistério, e ali é só glória, é só glória, é só exaltação ao Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. É uma dimensão, é um gozo celestial, que você começa já a sentir o gozo, a alegria em que os salvos estão sentindo, estão participando ali na cidade. Eu tive esse privilégio, eu tive essa oportunidade de sentir o gozo da salvação, dos salvos que estão lá, já redimidos, já livres de toda a influência do pecado no mundo, que já estão descansando no seio de Abraão, estão descansando na sombra do Onipotente. Então, nesse momento em que o personagem, ou seja, aquele anjo, que para mim foi um anjo, ou foi um arcanjo, não pôde identificar, disse: não é a volta de Jesus. Do meu lado direito aparece um personagem, e esse personagem, ele foi passando do meu lado direito para o lado esquerdo, na minha frente, a cerca de, calculo aí, uns 10 a 12 metros de distância. Ele passou lentamente, sem pressa, a passos normais, andando, caminhando. E eu visualizando esse personagem, um senhor de média idade, de cor branca, cabelos castanhos, já mesclado para grisalho, não muito, mas passava da minha direita para a esquerda. E aqui, da parte frontal para o lado, tinha uma faixa sobre esse personagem escrita na língua portuguesa, mas muito claro, muito legível, esse dizer, muito legível, essa frase escrita: chegada do anticristo. Eu li na visão perfeitamente: chegada do anticristo, chegada do anticristo. E ele foi passando da minha direita para a esquerda, e quando ele terminou de passar e se ausentar, atrás dele, dando seguimento a ele, veio uma adolescente, que eu calculo aí de 12 a 13 anos de idade. Uma adolescente também branca, cabelos castanhos claros, estatura média para uma adolescente de 12 a 13 anos, não muito alta, e ela dava abertura numa procissão da religião católica. Então dava abertura. Quando ela chegava na minha proximidade, aí cessou aquela visão
que eu acabara de ter, de visualizar. Então vocês observem esse personagem com uma faixa, com uma frase escrita: chegada do anticristo. E atrás do anticristo, quer dizer, dando suporte à chegada do anticristo, a religião católica, que abria aquela procissão no mesmo alinhamento que passou aquele personagem com a descrição: chegada do anticristo. Amados irmãos, irmãs, Igreja do Senhor Jesus, ouvintes, amigos, amigas, independente da sua religião, porque nas minhas ministrações sempre eu disse: religião não salva ninguém, não liberta ninguém, não transforma ninguém, somente o poder do Senhor Jesus Cristo. Eu digo a você, se você ainda está em cima do muro, indecisa quanto à pessoa de Jesus Cristo, eu lhe digo: não perca tempo. O tempo é chegado. Você, crente, que está com um pé lá e outro cá, com o pé no mundo e um pé dentro da igreja. Você, pastor, bispos, apóstolos, evangelistas, diáconos, missionários, diaconisas, que estão servindo a Deus na casa do Senhor, mas andando de qualquer jeito, indecentemente, fora dos critérios do Novo Testamento, se alinha diante de Deus, na santidade, na pureza, porque sem santificação, está muito claro, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não adianta seguir um sistema, seguir um padrão. Se esse padrão doutrinário da sua igreja não está de conformidade com a palavra, não atenda. Não, mas o meu pastor me disse. Tenha cuidado. Se o seu pastor, ele está alinhado na Bíblia, se ele está alinhado na palavra, não com as suas vãs interpretações. Porque hoje nós temos dois evangelhos: um evangelho de Cristo e um evangelho genérico, que eu tenho chamado de genérico, paralelo, que Paulo chamou de doutrina de demônios. Então levantaram-se doutores, segundo as suas intenções, segundo os seus entendimentos, segundo os seus preceitos, para perverter a fé dos crentes, perverter a fé dos fiéis, perverter a fé daqueles que servem a Deus com lealdade. Então tenhamos cuidado. Você que tem pregado a sã doutrina, a doutrina da santificação, a doutrina da pureza, continue. Não se iluda com o sistema, porque esse sistema está alinhando a igreja para não participar do arrebatamento, está alinhando a igreja para não subir na volta de Jesus, ficar aqui para enfrentar o anticristo, para enfrentar a dissolação da humanidade, a dissolação do mundo, onde serão dias cruéis,
onde serão dias difíceis. Jesus descreveu que serão dias como nunca houveram na face da terra. Então, meu amigo, minha amiga, não se afaste da palavra, da santificação e da pureza. Hoje nós vimos um crente no mercado, no metrô das grandes cidades, nos meios de transportes, e não dá para diferenciar, não dá para diferenciar um do outro, quem é e quem não é. A luz não brilha mais, deixou de ser a luz do mundo, deixou de ser o sal da terra. E Jesus disse: se o sal for insípido, com que há de temperar, a não ser lançado fora e pisado pelos homens? Então a igreja de Cristo, aquela que foi redimida pelo sangue do Cordeiro, não pode ser pisado pelos homens, mas precisa manter a santificação e a pureza. Você tem a liberdade de compartilhar esse vídeo, tem a liberdade de levar para os seus amigos, dar um like, divulgar, não para mim obter lucro com isso que não me interesse, mas nenhum. Esse canal tem uma diversidade de coisas, plantas, frutas, etc. Mas esse momento é o momento de uma revelação que recebi do Espírito Santo no dia 3/12/2021, muito recente. Relutei para gravar essa visão, mas eu precisava, e foi impulsionado a registrar essa visão para todos nós termos ciência de que Jesus breve virá, Jesus breve voltará, e o homem da iniquidade, o homem do pecado, o anticristo está às portas, está para chegar. Então se prepare. Você que está afastado, desviado dos caminhos de Deus, volte enquanto é tempo, enquanto há oportunidade de você abraçar Jesus, de você ter com Ele, porque um dia poderá ser muito tarde demais. Um dia você perderá a chance, perderá a oportunidade. Que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde grandemente. Reverendo Moisés Solegário de Brito, presidente da Convenção Conilebe, Convenção Nacional das Igrejas Evangélicas do Brasil. Mas eu digo a você, não sou nada mais do que um servo que está a serviço do reino do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente, sempre em Cristo. Fique na paz, fique na graça, e não abra mão daquilo que o Senhor Jesus tem para você ainda. Ainda há tempo, ainda há oportunidade.